Revista Justiça. Já estamos de volta no programa Revista Justiça, Rádio Justiça FM em Brasília, via satélite para todo o Brasil, na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o www.radiojustiça.jus.br. Nosso programa fala sobre atualidades, alguns blocos de direito e tem um tema de atualização também para o ouvinte, aquele que nos acompanha, às vezes não tem muito tempo de ficar estudando e tem um bloco de atualização exatamente para facilitar a vida dos profissionais do direito. E hoje a gente fala sobre a parte do divórcio e a gente conversa agora com o Dr. Danilo Montemurro, que é especialista em direito civil. Dr. Danilo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Beltrão, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação renovada estar aqui com vocês. Felicidade é nossa tê-lo aqui ao nosso lado, nesta manhã de quinta-feira, ao lado também dos ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Danilo, eu gostaria que o senhor destacasse alguns pontos sobre o divórcio, principalmente nessa parte da atualização. Bom, Beltrão, a partir de 2010, com a emenda constitucional 66, muita coisa mudou com relação ao divórcio. Surge aí o divórcio extrajudicial, aquele feito por escritura pública, desaparece aí a culpa para o pedido de divórcio, que foi um considerável avanço no direito. Há também aí um aumento considerável no número de divórcios realizados, tanto judicialmente como extrajudicialmente, isso pela facilidade que a nova emenda constitucional trouxe aos casais que pretendiam se divorciar. Então havia muitos casais que estavam de fato separados, mas não formalizaram esse divórcio. Antes desse novo sistema jurídico do divórcio, os casais eram obrigados, para se divorciar, a estarem separados de fato há mais de 2 anos, separados judicialmente há mais de 1 ano, ou imputar culpa ao outro cônjuge. Então, muitos casais que pretendiam se divorciar iniciavam uma batalha jurídica, uma batalha nos tribunais, imputando culpa e expondo a vida pessoal do seu ex-cônjuge para obter o divórcio. Isso acabou, felizmente isso acabou. Então eu costumo dizer para as pessoas que hoje, para se divorciar, não há mais requisito algum e basta querer se divorciar. Basta inclusive, querer se divorciar, que o divórcio será obtido. E se a gente for olhar para a história, né, dessa parte da formação do vínculo matrimonial e perceber que antes havia uma rigidez muito grande, houve a necessidade de se ter a emenda constitucional número 9 de 28 de junho de 1977 para começar a mudança. Depois nós tivemos a Lei 6.515 de 1977, que já foi naquele momento um grande avanço para a dissolução da sociedade conjugal. E aí, para quebrar esse vínculo, desfazer esse vínculo da sociedade conjugal, foi se estabelecendo, digamos assim, doutor Danilo, certos estágios. Primeiro havia a necessidade de separação judicial, ou então, é lógico, um período de 2 anos de afastamento de fato, para depois se pedir o divórcio. E parece que a grande revolução começou exatamente com o que o senhor falou, com a emenda constitucional número 66 de 2010, porque agora esse pedido pode ser feito de forma direta? Exatamente, Beltrão. Você apontou muito bem a evolução histórica disso. Nós vivíamos uma sociedade que não aceitava o divórcio como algo natural, como algo que poderia ocorrer. Até 1977, inclusive, não havia o divórcio. Havia o Instituto do Desquite, que era, na verdade, como seria hoje a separação judicial, que põe fim às obrigações do casamento, mas não põe fim ao vínculo do casamento. Ou seja, até 1977 as pessoas desquitadas não poderiam casar novamente, né? A partir de 1977 surgiu aí o Instituto do Divórcio, como você mesmo sugeriu, e surgiu com o divórcio a possibilidade do término, do fim do vínculo conjugal, possibilitando inclusive que outras pessoas casassem. Porém, esse término ainda era cercado de barreiras, de impedimentos, de requisitos para se chegar lá. Hoje nós não temos mais barreira alguma.
E teve um destaque que o senhor trouxe também, doutor Danilo, aos ouvintes da Rádio Justiça, que eu achei bem interessante. Antes da da emenda constitucional número 66 de 2010, a gente falava aqui na Rádio Justiça, inclusive a gente fez até um programa em 2009 sobre este assunto que dizia respeito à culpa, a discussão sobre a culpa no momento da separação judicial naquela época. Em 2009, 2008 a gente discutiu também bastante esse assunto, já que estava em tramitação a PEC, que depois se transformou na emenda constitucional número 66. E naquele momento eu me lembro que ainda existiam alguns profissionais do direito, alguns juristas que defendiam a questão de se discutir a culpa no momento da separação. Mas parece que hoje em dia esse ponto já foi, digamos assim, pacificado, doutor Danilo, ou pelo menos já amenizado bastante a controvérsia que existia sobre esse ponto. Felizmente, Beltrão, agora não há mais essa discussão. Agora a culpa ela é absolutamente irrelevante. Então é matéria que sequer deve ser argumentada em processo judicial de divórcio. Porque para obter o divórcio, Beltrão, não precisa mais de nenhum requisito, não precisa mais impor nada. Basta eu querer. Por que você quer se divorciar? Não interessa, não importa. Eu quero o divórcio e o divórcio vai ser decretado. Né? Então, isso foi um avanço muito importante, porque as discussões judiciais acerca da culpa eram muito acirradas e expunham de uma forma violenta a vida privada das pessoas. Muitas vezes expunham até aos filhos, as crianças, que nada tinham a ver com essa história. Nosso programa também tem uma parte de orientação e eu gostaria que você orientasse, porque existe uma possibilidade, doutor Danilo Montemurro, de hoje ter o divórcio extrajudicialmente, fora do Poder Judiciário. Em que casos isso pode acontecer? Exatamente, Beltrão. O divórcio extrajudicial, aquele feito por escritura pública, ele é possível para casais que não tenham filhos menores ou não tenham filhos nenhum, e haja o acordo com relação ao divórcio e partilha de bens. Então, se o casal está de acordo com o divórcio e não tem filhos menores ou incapazes, ele pode se valer do divórcio extrajudicial feito por escritura pública. É importante lembrar que em ambos os casos, tanto judicial como extrajudicial, a presença de um advogado é fundamental. Então, a primeira orientação que eu dou é que o casal, ainda que de acordo, procure um advogado para que o advogado avalie o caso concreto desse casal e aponte qual é a melhor solução para ele, se é o extrajudicial ou o judicial. Porque o extrajudicial, embora às vezes permitido, é mais complicado em virtude da complexidade do patrimônio desse casal. Então essa é a primeira orientação que eu dou. A segunda orientação é, independente da vontade do casal, o divórcio tem mais o que se discutir, não se contesta mais o divórcio. Então, se um quer o divórcio, ele vai ser obtido. Então, preze pelo consensual, preze pela solução amigável dessa separação, desse divórcio. Ontem eu conversava aqui no programa Revista Justiça com o Dr. Rogério Bacelar, que é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, e a gente falava sobre a situação dos cartórios no nosso país. E ele falava da necessidade e que hoje em dia já se busca até completar a implementação e a interligação das centrais notariais e de registro, o registro eletrônico, e isso sendo compartilhado por todos os cartórios do nosso país. Acho que, de certa forma, seria muito importante, não é, doutor Danilo, até para se ter uma maior segurança jurídica, porque esse divórcio extrajudicial, ele pode ser feito na própria localidade em que as partes residem ou também em outra localidade. Então, para se ter um controle, acho que seria importante a implementação dessa parte eletrônica dos registros cartorários e também registro civil de pessoas registro civil de pessoas no nosso país, doutor Danilo. Olha, Beltrão, essa é uma informação importantíssima realmente. Diferente do judicial, que há competência, há regras de competência, você não pode escolher aonde você vai pretender o divórcio.
o extrajudicial não tem competência. Então, realmente, você pode escolher o notarial, o cartório mais adequado para você ou para o advogado. Então, de fato, é importante que haja essa interligação de informações, esse banco de dados, para que não tenha nenhum tipo de tentativa de fraude ou tentativa de desvirtuar a função do divórcio. Então isso realmente é importante, porque o casal ele pode se divorciar por escritura pública num cartório aqui de São Paulo e fazer o mesmo em outro cartório, né, com algum propósito que eu não saberia dizer qual agora, mas isso pode acontecer. Um propósito fraudulento, com certeza. E nós queremos agradecer o Dr. Danilo Montemurro, especialista em Direito Civil, gentilmente atendeu o nosso convite da Rádio Justiça e trouxe esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. Dr. Danilo, muito obrigado pela gentileza, participação e todas as informações trazidas aos ouvintes da Rádio Justiça. Eu que agradeço, Beltrão, é sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigado, um bom dia. Bom dia. São 9h40, você está junto com a gente aqui na Rádio Justiça, um breve intervalo, já estaremos de volta em seguida. Estamos apresentando Revista Justiça.